Existe um momento de silêncio. Um silêncio ensurdecedor que pode preencher um quarto inteiro. Acontece em um instante. O desejo está lá. A conexão com a parceira está lá. A mente quer, mas o corpo simplesmente não obedece. A firmeza que existia desaparece. A ereção, que era uma certeza, se torna uma dúvida e depois uma falha. Nesse instante, um abismo parece se abrir entre o casal. E na mente do homem, uma avalanche de pensamentos devastadores. A vergonha, a frustração, a sensação de inadequação, o medo de que isso aconteça de novo, o medo de ter se tornado velho, o medo de não ser mais o homem que um dia foi. A masculinidade colocada em xeque por uma falha mecânica do corpo, este cenário, meus amigos, com pequenas e dolorosas variações, se repete todas as noites nos lares de milhões de homens. É uma epidemia silenciosa, porque a vergonha nos impede de falar sobre ela. Mas hoje, nós vamos quebrar esse silêncio. E a primeira coisa que você precisa entender, a mais importante de todas, é esta. A disfunção erétil não é, na sua essência, um problema sexual. É um problema vascular. É um grito de socorro das suas artérias. Meu nome é Dr. Arthur Montenegro. E a minha missão neste vídeo é tirar o peso da culpa dos seus ombros e colocar a luz da ciência sobre a verdadeira causa do problema. Eu quero que você pare de enxergar a disfunção erétil como uma falha de masculinidade e comece a vê-la como um sinal de alerta. Talvez o mais importante que o seu corpo pode lhe dar. Pense na disfunção erétil como o canário na mina de carvão da sua saúde cardiovascular. Antigamente, os mineiros levavam canários para as minas de carvão. Por serem aves extremamente sensíveis aos gases tóxicos, se houvesse um vazamento perigoso, o canário era o primeiro a sentir os efeitos e a desmaiar. A morte do pequeno pássaro era o sinal de alerta que salvava a vida dos mineiros, avisando-os para evacuarem imediatamente. As artérias do pênis são o canário do seu corpo. Por serem muito mais finas e delicadas do que as artérias maiores, como as coronárias que irrigam seu coração, ou as carótidas que irrigam seu cérebro, elas são as primeiras a sentir os efeitos de uma circulação deficiente. Elas são as primeiras a entupir, a perder a flexibilidade, a falhar. Uma dificuldade para ter ou manter uma ereção hoje pode ser o primeiro sinal de um problema cardiovascular mais sério que poderia se manifestar como um infarto ou um AVC daqui a 5 ou 10 anos. Portanto, encarar este problema de frente não é apenas sobre resgatar a sua vida sexual. É sobre salvar a sua vida. E a chave para reabrir essas artérias, para restaurar o fluxo sanguíneo que alimenta não só a sua ereção, mas todo o seu corpo, está em dar ao seu organismo os blocos de construção corretos. Os blocos de construção para a molécula mais importante da vasodilatação. Muitos de vocês, em suas pesquisas na internet ou em conversas, já devem ter lido sobre a importância de um aminoácido chamado arginina. E sim, a arginina é fundamental. Ela é um desses blocos de construção. Mas o que poucos sabem, e o que a ciência mais recente nos mostra de forma clara, é que a arginina, quando usada sozinha, é como um soldado valente que vai para a guerra sem seu escudeiro, sem seu parceiro de batalha. Grande parte do seu poder é perdido no caminho, antes mesmo de chegar ao seu destino. O verdadeiro segredo da eficácia, a estratégia inteligente para garantir que a matéria-prima da sua ereção chegue intacta e em força máxima ao campo de batalha, está no seu parceiro inteligente. Um outro aminoácido que trabalha em perfeita sinergia com a arginina, potencializando seu efeito de uma forma que a maioria dos homens, e até mesmo muitos profissionais desconhecem. Fique comigo, porque neste vídeo, nós vamos desvendar a ciência por trás dessa dupla poderosa. Vou lhe mostrar não apenas o que são, mas como e por que eles funcionam juntos para restaurar a saúde das suas artérias. Se você quer entender como nutrir seu sistema vascular, não apenas para resgatar a sua vida íntima, mas para proteger a sua saúde como um todo, eu lhe convido a se inscrever neste canal e a ativar o sino de notificações. O conhecimento que compartilhamos aqui pode ser vital. E se este sinal de alerta do seu corpo já lhe causou preocupação, escreva 1 nos comentários.
Vamos abordar este tema com a seriedade que ele merece, sem vergonha e com o poder da ciência ao nosso lado. Para que possamos entender a importância e a elegância dessa dupla de aminoácidos, precisamos primeiro nos aprofundar um pouco mais na molécula que eles ajudam a criar. A molécula que eu chamo de a faísca da vida para suas artérias. O nome dela, como já mencionamos, é óxido nítrico. Pense nas paredes das suas artérias, não como canos passivos, mas como uma musculatura lisa, um anel de músculo que pode se contrair ou relaxar. Em seu estado normal, para manter a pressão, esse anel muscular está parcialmente contraído, o que limita o fluxo máximo de sangue. O óxido nítrico é o mensageiro químico soberano que chega a esse anel de músculo e lhe dá uma única ordem, uma ordem clara e poderosa. Relaxe. Quando o músculo liso da parede da artéria recebe a mensagem do óxido nítrico, ele se relaxa instantaneamente. A artéria se dilata, o anel se abre, e o sangue, que antes passava por um caminho mais estreito, agora flui livremente, em abundância. No mecanismo da ereção, esse processo é tudo. Sem óxido nítrico, não há a mensagem de relaxamento. Sem relaxamento, não há dilatação da artéria. Sem dilatação, não há o fluxo massivo de sangue necessário para preencher os corpos cavernosos. E sem esse fluxo de sangue, não há ereção. É simples e brutalmente mecânico assim. A fábrica de óxido nítrico no seu corpo, o local onde essa molécula milagrosa é produzida, é a parede interna e delicada das suas artérias. Uma camada de células chamada endotélio. Com o passar dos anos, essa fábrica sofre com os acidentes de trabalho da vida moderna. A pressão alta constante, os níveis de açúcar elevados no sangue, o colesterol oxidado, o tabagismo. Tudo isso vai danificando, inflamando e enferrujando a maquinaria do seu endotélio. O resultado é que a sua capacidade de produzir óxido nítrico sob demanda diminui drasticamente. A fábrica entra em crise de produção, e o primeiro lugar onde essa crise se manifesta de forma visível e frustrante é na sua função erétil. Felizmente, como em qualquer fábrica, nós podemos intervir. Nós podemos fornecer à nossa maquinaria interna a matéria-prima de altíssima qualidade que ela precisa para voltar a funcionar com eficiência. E, como eu anunciei, a estratégia mais inteligente e cientificamente validada não é usar um, mas os dois blocos de construção essenciais para essa produção. A solução que a ciência nos aponta é a combinação estratégica dos aminoácidos L-arginina e o seu parceiro secreto e talvez ainda mais importante, a L-citrulina. Vamos começar com a L-arginina, a mais conhecida. A L-arginina é o combustível direto. Dentro das células do seu endotélio, existe uma enzima crucial chamada óxido nítrico sintase, ou NOS. Pense nessa enzima como o motor da sua fábrica. Para que esse motor funcione e produza o óxido nítrico, ele precisa de um combustível específico. E esse combustível, a matéria-prima que ele consome, é a L-arginina. Sem arginina em quantidade suficiente, o motor simplesmente não liga, ou funciona de forma fraca e intermitente. Então, a solução parece óbvia. Basta dar mais L-arginina ao corpo, certo? Por muitos anos, essa foi a lógica principal. Muitos homens tentaram, e ainda tentam, suplementar apenas com L-arginina. Alguns sentem uma leve melhora, mas muitos se frustram com a falta de resultados consistentes. Por quê? Porque a ciência descobriu um problema: um pedágio biológico. Quando você ingere L-arginina por via oral, ela precisa passar pelo seu trato gastrointestinal e, principalmente, pelo seu fígado, antes de chegar à corrente sanguínea. E no fígado, uma grande parte dela é rapidamente metabolizada e quebrada por uma outra enzima chamada arginase. É como tentar encher o tanque do seu carro com uma mangueira que tem vários furos. Muito do precioso combustível se perde no caminho, antes de chegar ao motor. E é exatamente aqui que entra em cena o seu parceiro inteligente, o herói silencioso desta história, a L-citrulina. Eu gosto de chamar a L-citrulina de o cavalo de Troia, da produção de óxido nítrico. E você já vai entender por quê. A L-citrulina é um aminoácido fascinante, com uma propriedade única. Ela não é metabolizada no fígado. Ela engana o pedágio. Ela passa direto, intacta,
e é absorvida completamente pela sua corrente sanguínea. Uma vez no seu sangue, ela viaja livremente pelo seu corpo até chegar aos seus rins. E lá, em um processo de conversão altamente eficiente, os seus rins transformam a L-citrulina em L-arginina. O que isso significa na prática? A L-citrulina atua como um sistema de transporte protegido e de liberação lenta para a arginina. Ela entrega a matéria-prima diretamente na sua corrente sanguínea, evitando a quebra no fígado e garantindo que o motor da sua fábrica de óxido nítrico tenha um suprimento constante, estável e elevado de combustível por muito mais tempo. É por essa razão que inúmeros estudos científicos hoje demonstram que suplementar com L-citrulina aumenta os níveis de L-arginina no sangue de forma muito mais eficaz do que suplementar com a própria L-arginina. A combinação dos dois é a estratégia perfeita. A arginina fornece um impulso inicial e a citrulina garante a sustentação, a estabilidade e a verdadeira potência do efeito ao longo do tempo. Juntos, eles garantem que a mangueira não apenas esteja sem furos, mas que o fluxo de combustível para o seu motor seja forte e contínuo. Agora que você entende a estratégia bioquímica por trás desta dupla poderosa, a pergunta se torna prática. Doutor, como eu aplico isso na minha vida de forma segura e eficaz? Antes de lhe dar o mapa, precisamos quebrar uma barreira, uma dúvida que pode estar na sua mente, especialmente se você já tentou alguma solução no passado. Muitos homens me dizem: doutor, eu já tentei tomar arginina antes e não funcionou para mim. Essa é uma frustração extremamente comum. E a razão, na esmagadora maioria das vezes, não é que o seu corpo não responde ao princípio do óxido nítrico, mas sim que a estratégia estava incompleta. Como vimos, a má absorção da arginina pura e a sua rápida eliminação pelo fígado fazem com que a dose que efetivamente chega às suas artérias seja muito baixa. É como tentar apagar um incêndio com um conta-gotas. A ausência da L-citrulina, o nosso cavalo de Troia, é quase sempre o elo perdido que faz toda a diferença entre a frustração e o sucesso. Agora, vamos ao método prático. O que eu chamo de protocolo de nutrição vascular. A base de tudo, como sempre, deve ser a comida de verdade. A natureza, em sua sabedoria, nos oferece esses aminoácidos em diversos alimentos. A fonte natural mais famosa e concentrada de L-citrulina é, de longe, a melancia, especialmente na parte branca, mais próxima da casca. Já a L-arginina é mais comum e pode ser encontrada em abundância em alimentos ricos em proteína, como as nozes, as amêndoas, as sementes, especialmente as de abóbora, carnes vermelhas e aves. No entanto, e preciso ser muito honesto aqui, para atingirmos as doses que os estudos científicos mostram ser eficazes para um efeito terapêutico visível na função vascular, seria necessário consumir quantidades muito grandes desses alimentos todos os dias. Por isso, para uma estratégia focada na restauração, a suplementação inteligente se torna uma ferramenta muito poderosa e prática. E aqui está a minha recomendação, baseada na ciência. Mas antes, um aviso crucial. Se você toma qualquer medicamento de uso contínuo, especialmente para pressão arterial, problemas cardíacos ou se usa nitratos, a consulta com o seu médico antes de iniciar qualquer suplementação não é apenas recomendada, é obrigatória, para garantir que não haja interações. Para a maioria dos homens, a estratégia de suplementação mais eficaz que os estudos apontam utiliza uma proporção de 1:1 entre os dois aminoácidos. Um ponto de partida comum, seguro e eficaz é a dose de 1,5 gramas ou 1.500 miligramas de L-citrulina junto com 1,5 gramas de L-arginina, uma vez ao dia. Alguns protocolos podem ir até 3 gramas de cada, mas o ideal é sempre começar com uma dose menor e observar a resposta do seu corpo. Quando tomar? Para um benefício geral na sua saúde cardiovascular, pode ser tomado a qualquer hora do dia. Se o seu foco principal é a melhora na resposta erétil, tomar a dose cerca de 60 a 90 minutos antes da intimidade pode ajudar a otimizar os níveis de óxido nítrico no momento certo. E isso me leva a um dos pontos mais importantes desta conversa: o gerenciamento das suas expectativas. Quero que você entenda com toda clareza. Esta não é uma pílula mágica de efeito instantâneo. Não estamos forçando uma reação química artificial no seu corpo. Estamos nutrindo, reparando
e reconstruindo a capacidade natural da sua fábrica de óxido nítrico de voltar a funcionar. É um processo biológico. E como todo processo biológico, ele exige consistência e tempo. Nas primeiras semanas de uso diário, é provável que você não note nenhuma mudança dramática. E isso é normal. Seu corpo está primeiro reconstruindo seus níveis internos desses aminoácidos e começando o lento processo de reparo do seu endotélio. É geralmente após o primeiro mês, entre 4 e 6 semanas de uso consistente, que muitos homens começam a relatar as primeiras melhoras. Talvez ereções matinais mais frequentes ou mais firmes. Talvez uma maior facilidade em obter uma ereção durante a estimulação. São os primeiros sinais de que a fábrica está religando suas máquinas. Com 3 meses de consistência, a melhora na saúde endotelial se torna mais robusta. A função erétil tende a se tornar mais confiável, mais espontânea. E a sua confiança, que é o resultado final que buscamos, aumenta drasticamente. Lembre-se, você está curando a sua fábrica. E isso é um processo que merece paciência. E com isso, quero finalizar com a mensagem mais profunda por trás de tudo o que falamos hoje. O que eu lhe apresentei aqui vai muito além de uma solução para a disfunção erétil. É um plano para a restauração da sua saúde vascular. Lembre-se da nossa analogia do canário na mina de carvão. A recuperação da sua função erétil é o sinal de que o canário está cantando novamente. É a prova de que o ar dentro das suas artérias está mais limpo, de que o oxigênio e os nutrientes estão fluindo livremente, não apenas para a sua vida íntima, mas para cada célula do seu corpo. Está fluindo para o seu coração, protegendo-o de um infarto. Está fluindo para o seu cérebro, protegendo-o de um AVC e nutrindo a sua clareza mental. Portanto, não encare isso como um tratamento para um problema sexual. Encare como um dos atos mais importantes que você pode fazer pela sua longevidade e pela sua qualidade de vida. Ao nutrir suas artérias com os blocos de construção corretos, você está investindo em mais anos de vida. E o que é mais importante, em mais vida nos seus anos. A sua vitalidade está diretamente e inseparavelmente ligada à saúde dos seus vasos sanguíneos. Cuide bem deles, e eles cuidarão de você.